Oi gente, tudo bem com vocês? A partir do dia 22 de outubro de 2020, os BDRs passaram a poder ser investidos e comprados e negociados na Bolsa aqui do Brasil por qualquer investidor pessoa física. Até essa data, os BDRs eles eram ativos que eram exclusivos para investidores qualificados. O que são investidores qualificados? Conforme definido pela CVM, o investidor qualificado basicamente são os grandes investidores institucionais, como fundos de investimento, fundos de pensão, tesourarias de banco, ou investidores pessoa física que possuem mais de R$1 milhão em investimentos, ou até mesmo alguns agentes de mercado, como por exemplo os agentes autônomos e quem detém certificados como por exemplo o CNPI, são considerados investidores qualificados. Então os BDRs eles eram ativos com uma gama bem limitada de tipos de investidores e a partir do dia 22 de outubro os BDRs passaram a poder ser negociados por qualquer investidor pessoa física. Várias corretoras, inclusive a corretora que eu utilizo anunciou, eu abri minha conta lá, meu home broker, tinha um anúncio bem grande falando que as BDRs estavam disponíveis. Eu acredito que várias corretoras divulgaram esses ativos para os investidores de uma forma geral, principalmente pelo fato deles poderem agora investir também nesse tipo de ativo. Só que eu achei muito importante trazer esse vídeo aqui, esse conteúdo, e é importante que você assista esse vídeo aqui até o final. Talvez seja um vídeo que tenha ficado com uma duração bem grande, eu não sei, mas a curadoria que eu fiz das informações que eu decidi trazer aqui nesse vídeo, eu acho extremamente importantes para você tomar sua decisão sobre investir em BDRs ou investir em ativos diretamente no exterior. Quem acompanha aqui meu canal já tem um tempinho sabe que eu invisto no exterior pessoalmente desde 2015, investindo diretamente lá fora, apesar de eu já ser investidor qualificado há muito tempo, porque eu acredito que a melhor forma de se investir no exterior é você investindo diretamente lá fora. Mas eu acho importante trazer as informações aqui para você tomar as decisões sobre o que é melhor para você ou não em relação a se expor no exterior. Qual que é a melhor forma? É abrir uma conta numa corretora americana, fazer a remessa dos recursos e investir diretamente lá, como eu faço, ou investir nos BDRs aqui no Brasil de forma indireta. Então vamos entender um pouquinho sobre essa dinâmica, quais são os prós e os contras de cada uma das duas situações, para você decidir o que é melhor para você. Outro ponto que é importante deixar bem claro aqui desde o começo, quem acompanha o canal aqui já sabe, mas se você é novo por aqui, talvez você não saiba, o canal do Holder começou em 2017 e eu sempre tive de forma muito clara que eu não gostaria de ter nenhuma relação comercial com corretoras ou com grandes instituições financeiras. Ou seja, a opinião que eu tô te dando aqui é uma opinião pessoal minha e o meu único intuito é te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Para mim é completamente indiferente se você vai investir no exterior diretamente, se você vai investir através de BDRs, mesmo porque isso é só a forma de você investir. O conteúdo aqui do canal ele é muito mais focado sobre como selecionar as melhores ações e como selecionar os melhores ativos para o longo prazo. E a forma como você vai fazer isso cabe só a você decidir. E a minha opinião aqui ela é completamente isenta de qualquer tipo de conflito de interesse. Beleza? Então vamos embora aqui para o nosso conteúdo. Quando a gente decide investir no exterior, existem três grandes preocupações e três grandes motivos para a gente decidir investir no exterior. Fábio, por que eu vou ficar na Bolsa do Brasil ou eu vou me expor a ativos que estão fora do Brasil? Bom, o primeiro motivo é você ter uma gama muito maior de ativos para investir e uma estratificação muito maior dos tipos de ativos. O mercado brasileiro representa aproximadamente 2% de absolutamente todos os ativos que são negociados em bolsa no mundo, sendo que os Estados Unidos representa ali em valor de mercado aproximadamente 50% de todo o mercado mundial. Ou seja, as maiores e as melhores empresas do mundo são negociadas lá nos Estados Unidos. Uma empresa, quando ela vai abrir capital, é praxe de mercado, ela simplesmente abriu seu capital na bolsa onde ela foi constituída, no país onde ela foi constituída. Isso não é regra, mas a grande maioria das vezes é assim que acontece. Então uma empresa brasileira, na grande maioria das vezes, vai ser listada aqui no Brasil e uma empresa norte-americana vai ser listada na bolsa lá dos Estados Unidos. Então você fica limitado para investir nos ativos que estão ali no seu país. E é aí que as BDRs entram em ação. Os BDRs nada mais são do que Brazilian Depositary Receipts. São recibos negociados na bolsa aqui do Brasil que correspondem a uma ação lá nos Estados Unidos. Algum banco ou alguma instituição financeira vai lá nos Estados Unidos, né, que tem a sede lá e tem a sede aqui, ela vai lá, compra uma quantidade X de ações, deixa guardada lá na depositária e aqui no Brasil ela emite recibos, que são esses BDRs negociados na bolsa aqui, que equivalem àqueles ativos que estão lá no exterior. A ação não é trazida para cá de fato, ela fica lá em custódia e aqui no Brasil você negocia um recibo que te dá direito ao ativo lá no exterior. Por exemplo, se uma empresa paga dividendos lá fora, o BDR aqui também recebe os dividendos. E é assim que funciona, é uma forma de você acessar os investimentos lá fora.
Um ponto que é importante destacar é que os BDRs não são exclusividade aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente tem as ADRs, que são as empresas, os recibos de negociação de empresas que estão fora dos Estados Unidos, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Na Inglaterra a gente tem os GDRs, que são os mesmos veículos, só que sob a ótica da bolsa lá da Inglaterra. Então isso não é uma exclusividade da bolsa aqui do Brasil. Então o primeiro motivo que a gente vai centrar alguns argumentos aqui é sobre a exposição financeira. Você se expor ativos que você não teria condição investindo somente nas ações do Brasil. O segundo tópico de importância de se investir no exterior, além da exposição financeira, é você ter de fato seus recursos fora do Brasil, você tirar o seu dinheiro do Brasil e ter o seu dinheiro lá fora. Existem alguns pontos muito positivos em se fazer isso, e a gente também vai tratar sobre isso. E bom, o terceiro ponto final, a gente vai falar um pouquinho sobre tributação, que é um pouco diferente dos investimentos aqui no Brasil, nas BDRs, e de você acessar diretamente o mercado externo. E bom, falando do nosso primeiro tópico aqui, que é a questão da exposição financeira e da exposição da quantidade de ativos. Um BDR, por exemplo, da Apple, ele vai tirar a mesma exposição financeira de você comprar uma ação da Apple diretamente, porque, querendo ou não, ele é lastreado no final no ativo que está lá fora. Só que quando a gente fala em possibilidades de investimentos e quantidade de investimentos distintas, o mercado norte-americano ele é muito superior às BDRs. Só para vocês terem uma ideia, lá na Bolsa Americana, só no principal índice deles, estou com minha colinha aqui, só no principal índice deles a gente tem 3.000 ações. Se você pegar o índice S&P Total Market, são 3.000 ações com liquidez para você negociar. A gente tem também mais de 1.000 ETFs, a gente tem mais de 150 REITs diferentes, todos eles expostos lá na Bolsa Norte-Americana, que querendo ou não é o maior mercado do mundo. Quando a gente vem para os BDRs aqui no Brasil, a gente tem uma restrição muito maior. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 533 BDRs norte-americanos aqui na Bolsa do Brasil, sendo que 54 desses 533, sequer tiveram liquidez nos últimos 30 dias, desde o momento que eu gravo esse vídeo. A gente teve 410 dos 533 com menos de 100 mil reais de liquidez por dia, 69 deles com uma liquidez maior do que 100 mil reais por dia e só 16 BDRs com mais de 1 milhão de reais negociados por dia em média. Todos eles com uma quantidade de negócios não muito elevada, Quando a gente fala em liquidez, não importa só o volume financeiro, importa o volume financeiro e importa também a quantidade de negócios, Se você teve 10 milhões de reais negociados em um negócio, isso não é interessante para o pequeno investidor que vai investir um pouquinho. Um outro ponto também que é importante é que a liquidez, muita gente pergunta assim, Fábio, mas tá bom, 100 mil reais de liquidez por dia, tá bom, eu vou investir muitas vezes 5 mil por mês, 1.000 por mês, 10 mil, 20 mil, 30 mil, que seja. Mas o grande problema da liquidez é você conseguir sair do ativo caso você precise, não é nunca você entrar. Entrar normalmente não é tanto problema assim para liquidez, o problema é você conseguir sair daquele determinado ativo. Então os BDRs, além de terem uma quantidade muito menor disponível, a gente tem uma quantidade muito pequenininha que realmente tem uma liquidez que é satisfatória. Agora para pensar, só 16 BDRs tiveram liquidez superior a 1 milhão por dia. E se você pegar os fundos imobiliários, que já são ativos bem pouco líquidos, isso é basicamente a liquidez dos maiores FIIs. Então, a liquidez ela é importante para garantir que você esteja pagando um valor próximo ao valor justo daquele ativo naquele determinado momento e também que você tenha um spread pequeno na hora de você negociar um ativo. É isso que a gente entra aqui no nosso segundo tópico, que basicamente é a incerteza. A gente vai falar de spread logo aqui a seguir, mas um próximo problema dos BDRs, além dessa limitação de liquidez e de quantidade de ativos, é a incerteza sobre o valor que você está pagando em um ativo. Como assim, Fábio? Quando você compra um BDR, em tese esse BDR vale a quantidade de ações que ele equivale lá nos Estados Unidos, vezes a cotação do dólar daquele momento, certo? Então, se eu comprei uma ação da Apple, por exemplo, por $200, eu vou ter que pagar no BDR aqui os $200 vezes o câmbio daquele momento. O grande problema é que muitas vezes o investidor, se você não tem uma conta em uma corretora lá fora, você não sabe por quanto que a ação está sendo negociada. E você também não sabe muitas vezes qual que é o valor exato do câmbio naquele momento. Então, pode ser que você esteja pagando um valor muito fora do valor que a ação está sendo negociada lá, negociando nos BDRs aqui no Brasil.
Então, a incerteza do preço que você está pagando no ativo é extremamente importante. O terceiro problema é que existem arbitradores no mercado que ficam te dando cotações aqui o tempo inteiro. Então, quando você abre o book de qualquer BDR, você vê que existem várias ordens de compra e de venda, mas muitas vezes são arbitradores que são instituições financeiras que têm presença nos Estados Unidos também, que estão arbitrando exatamente essa diferença. A ação está lá $200, mas quando ela vai te oferecer aqui para você comprar, você converte os $200, por exemplo, desse exemplo, pelo câmbio da hora e vai ver que está dando 10% a mais do que o valor de você investir lá, ou 1% a mais, ou 15% a mais. Aí vai depender muito de caso a caso, de BDR para BDR e de liquidez para liquidez. Mas os arbitradores de mercado, que normalmente são quem dão liquidez para as BDRs, estão fazendo essa arbitragem de diferença de preço. Então você tem uma incerteza muito grande sobre quanto você está pagando. Você pode estar pagando 1% mais caro do que a ação lá, 2%, 5%, 10%, 20%, porque você não sabe quanto que ela está sendo negociada lá. Se você entrar em qualquer plataforma de cotação, você vai ter um atraso, por exemplo, de 15 minutos. Então você nunca vai saber se o valor que você paga é realmente o valor justo, e na maioria das vezes não é. Além disso, quando a gente não tem arbitradores dando liquidez para as BDRs aqui, a gente vê que o spread abre muito entre os compradores e vendedores. Ou seja, o melhor comprador está pagando um valor muito menor do que o melhor vendedor daquela BDR. Então, para você vender, você vai ter que vender por um valor mais baixo do que ela está valendo lá, e para você comprar, você vai ter que pagar um valor mais alto do que ela está sendo negociada lá. Então, com arbitrador ou sem arbitrador, você tem uma incerteza muito grande se o valor que você está pagando no ativo é o mesmo valor que ele está sendo negociado lá, convertido pelo câmbio justo daquele momento. Mas, basicamente, os dois ativos vão te dar uma exposição genérica às ações que são negociadas lá, mas a gente tem esses custos que estão atrelados aos dois investimentos. Então, sob a ótica do investimento financeiro, vamos falar aqui um pouco sobre os custos de se investir em BDR e os custos de se investir no exterior. Primeiro custo aqui das BDRs que a gente já falou é a arbitragem, a incerteza do preço que você está pagando. A arbitragem ela vai te gerar ali um spread, uma diferença de preço do que você pagaria nos Estados Unidos entre 2% e 15%, dependendo de ativo para ativo. Nos ativos com muita liquidez, normalmente essa arbitragem é pequenininha, mas se você for para um ativo que tem uma liquidez muito baixa, você pode pegar spreads bem abertos nessa arbitragem entre o preço daqui e o preço de lá. Eu estimo que algo próximo de 15, 20% seja possível para alguém que esteja fazendo esse tipo de arbitragem. Segundo custo aqui é a bitributação dos dividendos. Quando uma empresa paga dividendo lá nos Estados Unidos, esse dividendo é trazido aqui para o Brasil, você tem 5%, não é exatamente uma bitributação, porque isso é uma taxa, não é um tributo, mas é cobrado uma taxa de 5% aproximadamente sobre os dividendos que você receberia pela B3, né, pelo banco da B3, que no final do dia recebe um valor por prestar esse serviço também do BDR, junto com o banco que colocou o BDR aqui no Brasil. Então você vai ter 5% dos seus dividendos recebidos cobrados em taxa. E o terceiro ponto é a corretagem normal que a corretora que você investe vai te cobrar ou não, né? Normalmente é a mesma taxa para você operar BDR ou ações, tem corretoras que são isentas, tem corretoras que cobram taxa, aí vai variar de corretora para corretora. E qual que é o custo financeiro para você investir direto lá nos Estados Unidos? Basicamente, você vai ter um custo, quando a gente está falando sobre a parte financeira, ok? Você vai ter o custo de fazer a remessa de câmbio, que é mandar o câmbio lá para fora, que hoje várias plataformas online, você faz isso sem sair de casa, tem vários vídeos meus explicando aqui no canal, dá uma olhadinha lá depois, você vai pagar ali mais ou menos 1% do valor do câmbio, né? Que é o valor que a corretora que está mandando o dinheiro cobra. 1%, 1,5%, 2%, tem várias plataformas que oferecem esse recurso de mandar dinheiro lá para fora com essa taxa. Isso é uma taxa que você vai pagar uma única vez. Mandou o dinheiro, pagou o custo do câmbio, investiu lá, ficou 30 anos investido, você não vai pagar mais essa taxa. É uma taxa única de envio, diferente, por exemplo, nas BDRs, quando pagam os dividendos, você vai ficar pagando toda vez ali 5% sobre aquele valor recebido. Então, é uma única taxa, você tem o IOF, que é um imposto de 0,38% para envio. Se você quiser trazer o dinheiro de volta, não tem IOF. E, bom, basicamente é isso. Então, para você investir no exterior, o ideal não é você ficar mandando e trazendo dinheiro toda hora. É você mandar dinheiro e ir investindo, formando a sua carteira lá aos poucos. Aqui no canal a gente fala basicamente sobre investimentos para o longo prazo, ok?
se você é novato por aqui. E além disso, tem a corretagem da corretora lá nos Estados Unidos. Só que da mesma forma como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem várias corretoras que te oferecem taxas gratuitas para você investir na bolsa sem pagar absolutamente nenhuma taxa. Então, bom, a conclusão sobre esse primeiro tópico, os BDRs, eles são mais caros financeiramente e eles oferecem uma incerteza maior sobre o valor justo que você está pagando para investir naquele determinado ativo, e você tem uma liquidez restrita e uma quantidade bem menor de ativos para você acessar, que você não tem lá no mercado norte-americano, como por exemplo os próprios ETFs, as outras milhares de ações que são negociadas lá, e os próprios REITs, que tem mais de 150 REITs negociados lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem ali mais ou menos só os REITs que estão dentro do S&P 500, né? Os REITs, eles são os primos dos fundos imobiliários negociados lá fora. Segundo ponto aqui, que muitas vezes é ignorado, mas talvez seja o mais importante sobre investimentos no exterior, que é você ter os seus recursos de fato fora do Brasil. Por que isso é tão importante? Quando a gente tira o nosso dinheiro de fato do Brasil e manda para os Estados Unidos, a gente está diversificando o nosso risco jurídico e também o nosso risco tributário do que se a gente investir só no Brasil. Por exemplo, se o Brasil decidir tributar ganhos de capital em BDRs, por exemplo, aumentar a alíquota ou aumentar a taxa sobre os dividendos, ou até os dividendos serem taxados aqui no Brasil, quando você diversifica entre dois países, você está diversificando o seu risco. Não que as coisas não possam piorar lá nos Estados Unidos, mas você está saindo de uma jurisdição única e mudando para duas jurisdições diferentes e colocando os seus investimentos sob dois regimes tributários diferentes e regras gerais de investimentos. Qualquer tipo de alteração relevante de legislação sobre investimentos em bolsa aqui no Brasil, o seu investimento no exterior ele não vai estar suscetível a essas regras, porque o seu investimento está lá fora e está sob a jurisdição norte-americana. Então esse é um dos primeiros benefícios, que é diversificar esse risco jurídico dos seus investimentos. E um outro ponto também, que é muito importante, que a gente está vivendo hoje na Argentina, desde meados ali de 2019, os investidores e quem mora na Argentina passou a ter um valor limitado de mandar recursos para o exterior ou de comprar dólar físico. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, lá na Argentina, cada pessoa física só pode comprar $200 por mês. A Argentina está passando uma situação extremamente difícil, extremamente delicada. Não é assunto desse vídeo, mas enfim, muitas empresas estão saindo da Argentina, muitas pessoas estão saindo da Argentina e você tem uma limitação de converter, né? Imagina você como cidadão da Argentina, você não consegue converter seu patrimônio para dólar para sair lá da Argentina. E se acontecer alguma situação parecida com o Brasil, e repare que isso aconteceu muito rápido na Argentina, isso foi coisa de mais ou menos 5 anos para cá. Se você pegar de 2009 até hoje, a moeda argentina frente ao dólar se desvalorizou 94%. Então é uma coisa que aconteceu de forma muito rápida, de forma razoavelmente inesperada. E aqui no Brasil, qualquer país está suscetível a isso. Então, se o Brasil, de repente, em algum momento, limitar a compra de dólar ou o envio de remessas para o exterior, a BDR não tem a conversibilidade. Isso daqui é muito importante. O seu dinheiro em BDR, você está negociando na bolsa aqui do Brasil, a sua liquidez está aqui no Brasil. Então, se algum dia você tiver algum tipo de restrição desse tipo aqui no Brasil e você quiser pegar os seus recursos e mandar lá para fora, você não vai conseguir, porque a BDR ela está negociada aqui no Brasil, a gente chama isso de conversibilidade. Você, se tiver, hoje não existe esse problema, mas no futuro pode existir, de você ter dificuldade de converter os seus BDRs em dólares para mandar esse dinheiro lá para fora, para você sair do país ou qualquer problema que você tenha aqui no Brasil. Então isso que é um risco que não existe materialmente hoje, mas ele pode se materializar no futuro sim, e eu acho que esse é um dos maiores benefícios de você investir diretamente lá fora. Essa questão da conversibilidade é muito importante, só para deixar claro, a conversibilidade é a possibilidade de você usar esse dinheiro no exterior. Então, no futuro, se tiver alguma restrição sobre a compra de dólar por pessoas físicas ou sobre remessas, né, limites de remessa para o exterior, você não consegue usar esse dinheiro lá no exterior trocando as BDRs por investimento lá fora. Você tem que liquidar elas aqui para eventualmente fazer uma remessa. Então, qualquer restrição de remessa de câmbio, o BDR ele não vai te proteger. E bom, terceiro ponto aqui que a gente vai falar rapidamente sobre tributação. Tributação eu vejo que é uma dúvida muito frequente de quem ainda não investe no exterior. Fábio, eu vou investir lá fora, vou ter que declarar imposto lá, como que é isso? É uma confusão. Não, você vai declarar seu investimento todo aqui no Brasil, beleza? Todo aqui no Brasil. E eu vou deixar o link aqui na descrição do meu guia do imposto de renda, que eu preparei com todo o passo a passo para você declarar seus investimentos no exterior aqui no Brasil. Você não precisa mexer com nada do IRS,
que é a Receita Federal lá dos Estados Unidos, e também existem alguns pontos importantes sobre a diferença de tributação que a gente vai tratar aqui no vídeo. Mas, se você quiser saber mais em detalhes, eu vou deixar o link também na descrição de um vídeo do canal do Otávio Paranhos. Ele fala bastante só sobre tributação nesse vídeo, então, se você quiser ver um pouquinho mais em detalhes, recomendo ver o vídeo dele lá, e já deixa um alô falando que você veio aqui do canal do Holder, beleza? Primeiro ponto, ganho de capital. O que é o ganho de capital? É o quanto que você paga de imposto quando você tem um ganho na venda de uma ação. Aqui no Brasil, as ações, você paga 15% do ganho que você teve quando você vende, se você vender a ação lá na frente com ganhos. Lá nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. Vendeu a ação com 15% de ganho, você vai pagar 15% sobre esse ganho. Aqui no Brasil, exatamente igual às ações aqui do Brasil. E BDR também é exatamente a mesma coisa. BDR só tem uma parte pior. Lá nos Estados Unidos, você tem um limite de isenção de até R$35 mil por mês. Você vende até R$35 mil em ações, ETFs, REITs, você é isento desse imposto. Aqui no Brasil, o BDR não tem nenhum limite de isenção. Vendeu o BDR com ganho, você vai ter que recolher 15% de imposto. Além disso, a gente não é um tributo, mas a gente já falou que os dividendos recebidos dos BDRs aqui no Brasil tem uma alíquota de 5% de taxa, que não é um imposto, mas é uma taxa referente a esse investimento. Imposto sobre herança, isso é muito comum, as pessoas falarem, Fábio, mas investimento lá fora tem imposto sobre herança e não sei o quê, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Sim, existe o imposto sobre herança para investimentos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil existe também imposto sobre herança. Todos os seus ativos, não só ações, imóveis, carro, qualquer ativo que tenha no seu imposto de renda, se você falecer, vai incidir um imposto que é chamado ITCMD, que é o mesmo imposto para você fazer doações ou em caso de morte, ok? Então o ITCMD ele incide aqui no Brasil, ele é um imposto estadual. Vou deixar o link também na descrição do vídeo do mapa do ITCMD para você ver como é que é a regrinha e quais são as alíquotas do seu estado. Mas só para vocês terem uma ideia, em São Paulo a alíquota é de 4%, aqui no DF, onde eu moro, varia entre 4% e 8%, no Rio de Janeiro também varia entre 4% e 8%, e os outros estados têm alíquotas também diferentes. Então dá uma olhadinha lá no mapa para você ver. Mas todo o seu investimento no Brasil, inclusive ações, FIIs, BDRs e tudo mais, entram dentro da alíquota do ITCMD. Os investimentos lá fora, eles são isentos de ITCMD no caso de morte, e o STF, inclusive, nesse momento está julgando se em caso de doação incide ou não o ITCMD. A princípio, não incide o ITCMD, conforme é hoje, né? Mas o STF está julgando sobre isso, se doação no exterior incide ITCMD aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, existe o ITCMD para os ativos que são de domicílio brasileiro. Agora, para os investimentos no exterior, o ITCMD não incide aqui no Brasil, mas incide uma alíquota de imposto lá nos Estados Unidos. Como é que funciona? Até $60 mil, que no câmbio de hoje dá mais ou menos uns R$320 mil, você tem total isenção. Você não paga nenhum tipo de imposto sobre herança, seus herdeiros não precisam pagar nenhum tipo de imposto. É importante destacar que essa alíquota começa em 2,6% em $60 mil e ela vai chegando até 32,6% em $1 milhão, ok? Então, até $1 milhão isso é progressivo. Agora, um ponto que é importante, você fala assim, Fábio, mas é uma alíquota muito alta de imposto sobre herança. Sim, é uma alíquota que é alta, não é uma alíquota baixa. Agora, um ponto que é importante é que existem formas de você mitigar o impacto desse imposto sobre herança. Vou te dar um exemplo. A primeira forma é você contratar um seguro de vida aqui no Brasil. Se você tiver um patrimônio de $1 milhão lá nos Estados Unidos, custa R$192 por ano para você se proteger 100% de qualquer cobrança de imposto lá, tendo seguro de vida aqui no Brasil. Então você morreu, eu simulei para minha idade, no caso eu tenho quase 30 anos, isso vai variar de pessoa para pessoa. É muito barato você contratar um seguro de vida aqui no Brasil para os seus herdeiros utilizarem esse dinheiro para quitar o imposto sobre herança lá. Isso é muito pequeno, considerando um patrimônio de $1 milhão, isso é menos do que 0,02% do seu patrimônio lá fora, você cobre com um seguro de vida baratinho aqui no Brasil. Uma outra forma, para patrimônios ali maiores do que 2, 3 milhões de dólares, eu acho aconselhável você abrir uma offshore e você fazer uma estruturação jurídica e sucessória para os seus investimentos lá fora. Isso é totalmente legal, não tem absolutamente nada de legal, tem vários escritórios que são especializados nisso. Então, para patrimônios mais elevados de 2, 3, 4 milhões de dólares, o melhor caminho é você abrir uma offshore, que também não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, o custo é muito baixo para se manter uma offshore e seria a melhor opção. Mas é isso o preço que você paga para você ter os seus ativos fora do Brasil. Inclusive, quando a gente fala em investimentos no exterior, o ideal não é você ter 100% do seu patrimônio lá fora.
O ideal é você ter algo próximo de 30%, 40%, 50% dos seus investimentos lá. Agora, uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração é o seguinte: se sucessão é algo que é importante para você e para sua família, você deixar patrimônio para os seus herdeiros, eu aconselho você resolver isso em vida. Você vai economizar uma tonelada de imposto. Além disso, se você fizer sucessão em vida, você vai economizar muita briga na sua família. O que mais tem é familiar brigando por questão sucessória, além de muitas pessoas nem quererem deixar nada para os herdeiros, né? Então isso vai depender também de pessoa para pessoa. Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você conseguir tomar sua decisão sobre como investir, aonde investir no exterior. Tem vários vídeos sobre conteúdos de quais ativos escolher, quais ativos eu invisto. Já fiz vídeos falando sobre as ações que eu comprei no exterior durante 2020, os REITs que eu comprei lá durante agora o ano de 2020. Se você não me segue no Instagram, me segue lá também, @fabio.holder. Eu posto bastante conteúdo por lá diariamente. E também, aqui no link da descrição vai ter um e-book sobre como investir no exterior. Um e-book gratuito, vai lá, faz o download, vai ter um aulão junto com esse e-book, todo passo a passo para você começar a investir no maior mercado do mundo e começar a se aposentar em dólar. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, vou tentar responder vocês, beleza? Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar com essas informações, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo no próximo vídeo.